Então, pessoas, depois dessa nossa linda aula sobre funções inorgânicas, mais especificamente sobre sais e óxidos, que tal a gente tentar, na prática, visualizar um pouquinho mais sobre os óxidos? Vamos lá? Então, pessoal, vamos começar o nosso experimento que se chama Conhecendo os Óxidos. Para realizar esse experimento, nós iremos usar óxido de cálcio, 2 garrafas transparentes com tampa, para que a gente possa visualizar melhor o que vai acontecer. Água, pode ser água da torneira, tá? Essa inclusive é da torneira. E água com gás. Então, eu tenho aqui em cada garrafa dessa o óxido de cálcio, tá? Em seu estado sólido. E nós vamos adicionar em cada garrafa dessa a água e em outra garrafa a água com gás. Agora nós iremos misturar e vamos aguardar por 10 minutos. E aí a gente volta para ver o que aconteceu e comentar um pouco do que aconteceu nessa reação. Então, pessoal, passados 10 minutos, o que é que a gente observa? A gente observa que nesta garrafa aqui, onde nós temos o óxido de cálcio mais a água, ela se encontra com essa cor, né, com essa aparência leitosa, mais esbranquiçada, diferentemente desta garrafa aqui, onde nós colocamos o óxido de cálcio mais a água com gás. Mas o que é que acontece? Lembra que na aula a gente falou que os ácidos, melhor dizendo, que os óxidos, eles têm características, muitas vezes, como um óxido básico ou às vezes como um óxido ácido? Então, é justamente isso que acontece aqui. Por quê? Porque o cal ele é um óxido básico. Então, em contato com a água, ele vai formar uma base, que é o hidróxido de cálcio ou cal hidratado. E aí eu vou colocar aqui a reação, tá? Que é o cal mais a água, formando o CaOH, que é o hidróxido de cálcio, certo? A mesma coisa também acontece aqui nessa garrafa onde nós colocamos água com gás. Só que aqui nós temos uma diferença, que é o que acontece. O gás carbônico, ele é um óxido ácido e reage com a água, formando o ácido carbônico. Então aqui nós temos o CO2 mais o H2O, formando o H2CO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, ele reage com o hidróxido de sódio formado, certo? Que é justamente o hidróxido de sódio formado da água e o cálcio, lembra daqui? Então, o ácido carbônico ele vai reagir com esse hidróxido de cálcio e vai formar, melhor dizendo, o hidróxido de sódio e vai formar, né, em uma reação de neutralização, e aí a gente também comentou isso, tá? Na aula, ele vai formar o sal, que é essa precipitação que nós estamos vendo aqui, que é o carbonato de cálcio, e também vai formar a água. Lembra que a gente falou? Vai formar o sal e a água, que é o carbonato, no caso o sal é o carbonato de cálcio. Vou também colocar aqui a reação, tá? Para que vocês possam visualizar melhor aí o que é que acontece. Tá bom, pessoal? Então, essa aí foi um pouquinho o nosso experimento sobre a nossa aula de óxidos e sais, funções inorgânicas.